Oi pessoal, como estão? Hoje a minha tarefa aqui, ela é oriunda do diálogo sempre que eu tenho com os colegas psicólogos e eu vou até citar o nome dessas pessoas que foram muito importantes para mim, para que eu realizasse essa gravação. Primeiro foi a psicóloga Daiane Carvalho, que em contato comigo pelas redes sociais, ela me falou da importância da gente trabalhar o luto nesse momento, se eu podia, né, trazer alguma perspectiva sobre a questão do luto. Depois o psicólogo Marinaldo de Souza, que também me faz aí uma colocação sobre o trabalho com o luto. A psicóloga Tatiana Machado, que num outro post falando sobre perdas, e perdas tem a ver diretamente com luto, ela me falou dos excessos desse momento pandêmico, né? Então aqui é mais uma gravação que eu estou fazendo em virtude do meu diálogo constante com outros psicólogos. Eu agradeço esses três aí por terem me colocado essa questão e eu gravo então esse vídeo para falar do luto. É claro que isso está dentro de um contexto de pandemia, onde ocorrem diversas alterações na vida das pessoas. E a gente vai ter perdas, desde a perda da rotina, até efetivamente a perda de alguém que é a gente vai ter que lidar com alguém em luto pelo falecimento de um ente querido, enfim, né? Então, a importância de situar também essa fala de luto para aqueles que estão aí atendendo pessoas no contexto da pandemia da Covid-19, tá? Então, em primeiro lugar, os estudos psicológicos de vários matizes, né? E aqui, embora eu seja uma psicanalista, eu estou falando com psicólogos como uma psicóloga, então eu estou falando para todas as pessoas que estudam as abordagens psicodinâmicas, as abordagens comportamentais, as abordagens humanísticas. Mais ou menos aí a gente tem 3 grandes vieses, né, na psicologia, grosso modo. Eu queria falar a questão do que é o luto exatamente. O luto, ele decorre de uma súbita mudança na rotina da vida da pessoa, que se refere a uma perda. A gente pode pensar na perda de uma pessoa amada, mas a gente pode pensar também na perda de uma situação amada, né? De um contexto investido afetivamente por alguém. O luto é basicamente referido ao processo da perda de alguém ou de uma situação que é intensamente investida pela pessoa que perde. Então, quem perde é que vai vivenciar esse luto, tá? E aí eu queria trabalhar a questão do luto como uma perda, sim, porque a gente está diante de tantas perdas, mas na verdade a definição do luto por excesso, tá? E aí eu vou começar citando um psicólogo francês. Eu estava estudando um pouco a questão do luto, achei um trabalho dele e ele se chama Benjamin Jacobi e me parece que ele é professor na Universidade da Provence, na França. E ele tem uma palavra sobre luto num pequeno texto, num dicionário de psicanálise, que eu achei fantástico, eu quero me permitir ler para vocês. Fazer o inventário do que jamais voltará a ser revela-se extremamente absorvente, tá? Então, por que eu começo refletindo sobre o luto como um excesso e tirando aí esse viés da perda, né? Porque o alvo do nosso luto, né, aquele objeto perdido, aquele amor perdido, aquela rotina perdida, aquela situação perdida, né, a gente pode estar falando de um emprego, a gente pode estar falando de uma casa, a gente pode estar falando de uma pessoa, obviamente, revela-se extremamente presente
excessivamente presente na vida da pessoa que está enlutada. Então, a gente está falando de um excesso, num tempo de excessos, num tempo de extremos. Então, olha como é importante o psicólogo observar a questão do excesso nas vidas das pessoas que ele vai estar auxiliando, atendendo, dando algum tipo de suporte psicológico, esteja ele onde estiver. E use que abordagem tenha em relação às teorias psicológicas. Então, aquele que sofre um luto vive diante da presença excessiva desse objeto perdido, seja ele uma pessoa, uma situação ou até um objeto mesmo, tá? Então, isso me parece bastante interessante da gente trabalhar, justamente porque esse é um tempo de excesso. As faces do luto, como é que ele se apresenta para a gente, como é que a gente identifica isso, tem algumas questões que a gente pode também lembrar no momento de atendimento e da identificação diagnóstica de um luto, né? Primeiro, a gente vai ter a presença da tristeza, tá? Segundo, a gente vai ter um certo desinteresse pelas outras questões que não esse objeto excessivamente presente na fala da pessoa, tá? O objeto, quando eu falo aí, é o alvo do luto, né? É aquilo que a gente perdeu, tá? Então, tem a tristeza, uma certa perda de interesse para qualquer outra coisa que não seja esse alvo do nosso luto, né? A gente tem uma certa incapacidade de se interessar, obviamente, como eu já falei, mas de amar também, de demonstrar afeto para outras pessoas e outras situações, tá? E por fim, pode chegar até uma inibição, uma perda da vontade quase que total em relação a uma pessoa que está enlutada. Eu vou estar falando aqui para pessoas que eu imagino que vão estar atendendo. Também pessoas, psicólogos que vão estar atendendo também pessoas que eles nunca viram, numa situação emergencial, no atendimento à emergência psicológica, como alguns colegas já estão vivendo atualmente em algumas cidades brasileiras e alguns colegas que viveram isso até em outros lugares do mundo, né? Então, o que a gente precisa prestar atenção? Nestas faces do luto, porque elas não aparecem em bloco, elas são sutis às vezes, e a gente tem que tomar algumas medidas, né? Então, contra essa perda de interesse, essa perda da capacidade de continuar amando, essa tristeza e até medidas mais sérias se houver uma inibição muito severa na vida de uma pessoa, né? Na vida de quem a gente está atendendo, né? Então, eu queria trazer 3 pontos para vocês sobre a questão do manejo do luto, tá? Não posso deixar antes de mencionar também, vi recentemente um post de uma colega psicóloga, Daniele, se eu não me engano o nome dela, ela é do projeto Escuta no Parque, aqui na minha cidade, e ela listou lá as fases do luto que são oriundas dos estudos da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psicóloga importante na área da tanatologia, e eu também acho que é interessante a gente olhar, mas a gente está precisando falar de um manejo clínico mais imediato, mais efetivo, mais pontual no momento pandêmico, tá? E nada implica que não possa ser estendido para uma abordagem que tenha mais tempo, que possa ser feita mais longitudinalmente. Então, o ponto 1, gente, você tem que observar o contexto dessa pessoa, tá? Todo psicólogo não aplica qualquer técnica, qualquer método de intervenção sem observar contexto. Nenhum de nós faz isso, tenha a abordagem que tiver,
tá? Então, um atendimento emergencial ou um atendimento longitudinal requer a abordagem do contexto da pessoa, onde ela está, quem ela é, o que ela fez, o que aconteceu, todos os contextos que envolvem ela precisam ser trazidos para o momento da consulta psicológica, tá? Perguntas, detalhamentos são muito importantes nesse momento, tá? Não percam o contexto, porque o contexto vai dimensionar e direcionar a tua intervenção, tá? O segundo ponto é o sentido do luto, o sentido dessa excessiva presença do que a gente perdeu na fala dessa pessoa. Essa pessoa precisa falar sobre isso, deixar essa situação recoberta por algum tipo de conjunto narrativo da parte dela. Então, você tem que abrir espaço para isso também, né? Quais são os sentidos imediatos que essa pessoa está trazendo para essa perda que se torna um excesso na vida dela, né? Ela só pensa nesta questão, como eu já disse antes, tá? E por último, acho que o mais importante, que é algo que perpassa toda a intervenção, é o luto. Ele requer um certo retraimento do mundo, né? Tanto é que a gente fica sempre prestando atenção se vai chegar numa inibição aí, uma retirada total do mundo, tá? Mas a consulta psicológica pode ser no dia de uma pessoa enlutada, tá? Pensem ela em todas essas situações que a epidemia está trazendo para a gente, tá? Esteja ela dentro de casa, confinada, esteja ela na luta de frente da epidemia como um trabalhador de serviços essenciais, seja ela alguém até que esteja, né, passando pelo diagnóstico da Covid-19, ela precisa encontrar na consulta psicológica uma espécie de remanso. A consulta psicológica é um lugar de descanso, é um lugar de retraimento, é um lugar onde essa pessoa se retira de fato do mundo e encontra na relação com esse psicólogo, essa psicóloga, na relação com essa pessoa, a possibilidade de retrair-se. O tempo é fundamental na psicologia do luto, mesmo que ele dure apenas uma consulta. Utilizem esse tempo para que a pessoa possa entender que ela está sendo acolhida, que ela está sendo protegida do ambiente externo num retraimento, mesmo que muito transitório e muito momentâneo, tá? Então eram esses 3 pontos que eu queria lembrar para vocês. Atenção ao contexto, atenção ao sentido que essa pessoa dá ao processo que ela está vivendo e o espaço de retraimento que essa pessoa pode encontrar na consulta psicológica que ela está realizando com vocês, tá? Acho que essas 3 coisas são fundamentais. E, de um ponto de vista menos técnico e mais panorâmico da questão do luto, tentar pensar o luto como um excesso da perda, né? Eu acho que esse é um contraponto que eu gostaria de fazer. Vou repetir de novo para terminar, porque eu acho que vale a pena a frase do Benjamin Jacobi, né? Fazer o inventário do que jamais voltará a ser revela-se extremamente absorvente. Eu acho que é uma frase que nós podemos aproveitar para refletir na nossa prática nesse momento tão difícil que é a pandemia da Covid-19, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum questionamento, estou à disposição e eu desejo a todos vocês um bom trabalho nesse momento tão difícil, onde a nossa profissão está sendo exigida aí e pode contribuir e colaborar muito na sua essência fundamental, que é ouvir a singularidade humana.
Obrigada, um grande abraço a todos vocês.